trabalhe 4 horas por semana. Qual que é o melhor ensinamento que ele dá nesse livro? O Tim Ferriss escreveu esse livro para ensinar e para ilustrar uma metodologia que ele criou, que ele executa, de trabalhar 4 horas por semana e ainda conseguir ficar rico e poder viajar, viver onde ele quiser. E como que ele estrutura esse livro, né, essa metodologia? Ele coloca vários princípios e regras que ele foi adaptando ao longo da carreira dele, que ele conseguiu chegar nesse resultado, né? E qual que é o maior ensinamento que ele dá no livro? O que você vai conseguir implementar agora na sua vida, no seu dia a dia, são 2 regras lá dentro do livro, que elas são juntas. Então, nada adianta você fazer uma só, sendo que você precisa fazer as 2 juntas para ter assim uma maior produtividade, que é a lei de Pareto e a lei de Parkinson. O princípio de Pareto, ele fala da lei do 80-20. Então, 80% dos seus resultados vem de apenas 20% do que você tem feito durante o seu dia, durante sua carreira. Como que a gente consegue ilustrar isso e colocar isso de forma bem assim, prática, né? Como que a gente consegue fazer isso acontecer? Vamos supor assim, que você está na escola ou na faculdade e vai ter uma prova. Você estudou ali o semestre inteiro ou o bimestre inteiro. Você está 2 meses estudando algum tema lá na sua faculdade. E você chega assim um dia antes da prova e pensa, putz, eu não estou preparado, eu não consigo fazer essa prova, eu preciso dar um gás aqui e estudar. Você vai lá, pega o livro e lê assim, ele muito rápido, com muito mais atenção, e você vai conseguir aprender praticamente tudo que você não sabia antes, que você não estudou antes, e vai bem na prova. A lei de Pareto, ela fala que você tem que eliminar todo esse esforço negativo que você faz e concentrar nesses 20% que dão resultado. Então, colocando agora em outro segmento, né? O meu segmento mesmo, que é de marketing. Quais ações que a gente faz, quais campanhas e qual é a nossa metodologia que tem obtido mais resultados? A gente, quando está fazendo um tráfego, por exemplo, no Facebook, a gente testa vários públicos. E se a gente testar 10 públicos, no final das contas, tem 2 públicos ali que vão estar disparados, dando todo o lucro. Então você vai lá e desativa campanhas dos outros 8 grupos que a gente tinha ali. Outro exemplo também que a gente pode fazer assim e se dar no dia, né? Você está estudando para um concurso e você está lendo ou vendo 4 horas de aula todos os dias. Qual é a chance de cair todo aquele conteúdo? Então, se você focar em ver os conteúdos mais importantes que você acha que são relevantes, a sua chance de sucesso, de decorar pequenas coisas ali, de pequenas porções e realmente fixar, pode ser um resultado muito maior do que você estudar todo o conteúdo de um concurso e tentar prestar aquele concurso e ter resultado. No livro mesmo, ele cita exemplos de vendas, né? Ele é um cara que realiza vendas externas, e ele tinha muitas vendas pequenas, em que ele perdia muito tempo com nota fiscal, com demanda, um suporte muito carregado, eram muitos orçamentos que chegavam ali, e ele resolveu tirar todas aquelas pequenas vendas do caminho dele e liberar mais tempo e focar nas grandes compras, que eram poucas compras. Só que essas poucas compras que ele teve, ele podia dar uma atenção maior, podia conversar mais com a pessoa, porque não tinha urgência ali de atender outras pessoas, e estava focado nos maiores compradores dele. E com isso ele multiplicou e maximizou os lucros dele durante essa fase de adaptação, em focar em coisas que dão resultado. Se você aplicar essa lei, que é a lei de Pareto, em todos os campos da sua vida, você vai ver que é possível você reduzir o seu tempo de trabalho, seu tempo de esforço e concentrar muito mais nas coisas que dão resultado. E você vai ter que fazer uma analogia e estudar e experimentar esse tipo de coisa para fazer acontecer esse tipo de situação, né? Que é o aumento da produtividade por fazer menos e focar no que é mais importante. E a outra lei é a lei de Parkinson. A lei de Parkinson, ela é complementar à lei de Pareto porque ela é a urgência.
No primeiro exemplo que eu dei, que é de estudar antes da prova, você não tem urgência de estudar para a prova 2 meses antes dela. E quando chega um dia antes, que você está lá de madrugada estudando o conteúdo para fazer a prova de manhã, você tem urgência. E quando você tem urgência de fazer alguma coisa, um prazo apertado, você consegue fazer. Vamos dar mais algum exemplo nessa parte da lei de Parkinson. E eu estou tentando inventar alguma coisa da cabeça assim, meio do nada, para ver se saem coisas novas aqui. Vamos supor que você tem um seminário para fazer ou uma entrevista de emprego no dia seguinte. Você não vai ficar estudando a empresa, estudando tudo aquilo lá antes. Você vai estudar com urgência e vai estudar muito bem, porque a urgência faz a gente ter muito mais atenção, faz a gente ter muito mais foco e você vai conseguir. O exemplo que eu dei da universidade ou da escola é uma coisa que todo mundo já passou e consegue fazer. Outras coisas que a gente pode fazer que são com urgência. Amor, dá um exemplo aí, você consegue pensar em alguma coisa? O quê? De fazer com urgência? Que você consegue fazer porque tá com pressa? No caso da minha namorada, ela dá aula de dança e ela cria coreografias para as alunas dela. E ela passa a semana toda. Pensando. Ela fica pensando assim, imaginando o que ela vai fazer e tudo mais. Só que chega assim, no dia da aula, ela dá aula à noite, chega na hora da tarde, né, do dia da aula mesmo, ela não tem a coreografia pronta, ela vai lá e cria o negócio e sai, e fica legal, e ela ensina para as alunas no mesmo dia. É um exemplo prático que acontece dentro de casa com ela, e funciona, você tem urgência. Então, qual que é a implementação disso no seu dia a dia agora, para começar hoje? É definir prazos curtos para fazer as coisas, porque quando você define prazos curtos, assim, quanto mais inalcançável, mais você vai progredir. Vamos supor que você quer ler um livro, e você fala assim, eu preciso escrever um resumo desse livro depois de amanhã. E é um livro grande, assim, e você fala, não tem como eu ler o livro e escrever um resumo dele para depois de amanhã. Só que se você está comprometido e tem esse prazo bem forte na sua cabeça, que você não vai falhar também, você vai conseguir fazer, porque é uma prova que você dá para você mesmo. Então você consegue executar qualquer coisa com prazos assim surreais, porque você coloca urgência naquilo lá e o seu corpo, seu cérebro, ele produz de uma forma inacreditável. Então se você usar essas duas coisas, focar no que é mais importante, eliminar tudo que não dá resultado expressivo no seu dia e focar em coisas, nas pequenas coisas que dão os maiores resultados e fazer isso em prazos curtos, você vai ver que a sua produtividade ela vai aumentar assim em 10 vezes. Não tem como você colocar prazo curto e focar no que é mais importante e não ter nenhum resultado em nenhum outro âmbito da vida. Colocar então os pilares que a gente tem, que é o profissional, o nosso relacionamento e a nossa saúde. São os três pilares que a gente tem na nossa vida. Se você colocar assim, ó, eu vou entrar em forma em 30 dias e você vai focar em fazer dieta e treinar todos os dias. Em 30 dias você vai conseguir colocar um corpo que você nunca colocou em 2 anos treinando, porque você está comprometido e tem um prazo extremamente curto. Você não vai errar em 30 dias, porque você precisa fazer dar certo. Se você quer aprender qualquer coisa em, eu quero aprender gestão de tráfego em 5 dias. Você vai ver todos os vídeos do YouTube e você vai focar em aprender tudo da melhor forma possível, porque o prazo é extremamente curto e você está determinado a fazer e estudar as coisas para fazer aquilo dar certo. Então, nada mais vai te abalar, você vai focar em apenas um objetivo, que é aprender a gestão de tráfego. Se você parar de ficar focando em 10 meninas conversando lá na sua rede social e focar em uma pessoa que é importante, que você sabe que vai dar valor para você, que você realmente quer se aproximar dela e parar de focar em um monte de gente, você vai conseguir chegar naquela pessoa porque você está focando em apenas um objetivo. E isso é a lei de Pareto, você eliminar as coisas que não te fazem bem e focar. Então, se você tiver foco nos 3 pilares da vida, focar em fazer pequenas coisas que dão melhores resultados com prazos curtos, você vai conseguir chegar no seu objetivo e de forma muito rápida. É por isso que a gente tem assim jovens de sucesso. Você vê pessoas de 16 anos criando coisas absurdas. Por quê? Porque quando tem 16 anos, quando você tem pouca idade,
O que acontece? Você é muito focado em pequenas coisas. Você foca em jogar um jogo online e ser o melhor de todos. Você foca em aprender um esporte e você vai viver isso porque você é muito focado. E o seu prazo, ele é curto. Você quer jogar todo dia, você quer aprender todo dia, você quer estudar todos os dias. Quando você tem essa motivação de fazer e foca nessas pequenas coisas, tem grandes resultados. E os novos ricos, né, que são as pessoas que são jovens de sucesso, que conseguiram as coisas muito rápidos, foi com esses dois princípios que te levam para um outro nível. Beleza? Então é isso aí, queria passar essa mensagem aí do livro. Trabalhe 4 horas por semana e fique rico. E tamo junto, se curtiu, se inscreva no canal, dá um joinha aí. Tamo junto, beleza? Valeu, falou, até a próxima e fui!